aqui com mais um assuntozinho muito bacana pra gente conversar, pra gente bater papo. Esses dias eu estava pesquisando cursos, estava pesquisando coisas sobre a nossa área de locação e, pra ser sincera, não achei nenhum material legal. Então eu, sabendo que eu, como espectadora, tenho dificuldade de conseguir alguns assuntos, conseguir algumas informações. Imagina você aí do outro lado também. E olha que eu já tô há um bom tempo na área, né? Desde 2019 e ainda tenho essa dificuldade. Então, nada mais justo do que trazer essas informações pra vocês. O assunto de hoje é um assunto bem rapidinho. Eu não tenho muitas informações para trazer, porque basicamente, contrato de locação deve ser redigido, desenvolvido por um burocrata, né? Ou seja, por um advogado que entende dessa área, por empresas de contabilidade também conseguem dar esse suporte para vocês, eles entendem um pouquinho aí, conseguem ajudar. Mas tem algumas coisas específicas, algumas cláusulas específicas da nossa área, do nosso ramo, que eles não têm especificidade, eles talvez não tenham muita informação sobre. Então, eu vou trazer essas informações para vocês, ver se eu consigo ajudar, tá joinha? Coisa que não pode faltar de jeito nenhum no contratinho de vocês. Óbvio, um bom cabeçalho com muitas informações dos clientes. Endereço, RG, CPF, como contactar, né, e-mails. Enfim, essa parte do cabeçalho, tanto das informações da empresa como da informação do cliente, é muito importante estar no contrato. Porque é assim que a gente respalda os dois lados. Tanto o cliente, né, se sente mais seguro por saber suas informações, né, seu CNPJ, seu endereço, seu nome. E como também você, como empresa, sabendo as informações dos seus clientes. Alguns colegas de trabalho, no dia da retirada da peça, solicita que traga um comprovante de residência e o RG. Então, a pessoa que vai fazer essa retirada tem que estar com essas duas informações, né? Para poder fazer a retirada e levar o contrato, levar a peça, enfim. Aqui no meu ateliê, eu optei por fazer um pouquinho diferente. Eu achei que ficou um pouco burocrático, até porque muitas vezes as mães fazem as retiradas das peças via motoboy de aplicativo. E aí a gente dificulta muito dessa forma. Então, como foi que eu fiz aqui no meu ateliê? Na hora da reserva, eu peço as informações e pergunto se essa mãe vai fazer a retirada presencialmente ou se ela vai vir fazer a prova. Se a mãezinha disser, não, eu confio nas medidas, eu vou fazer a retirada só no dia de pegar a peça. Eu falo, tá, então essa retirada precisa ser feita presencial, trazendo seus documentos. Se a mãezinha disser assim pra mim, não, Ana, eu vou fazer a prova primeiro. Eu vou levar meu filho aí, tal horário, tal dia pra fazer a prova. Falei, então pronto, na prova você traz esses documentos pra conferência. E no dia da retirada, como já foi feita a conferência, você pode fazer via motoboy de aplicativo, Uber, enfim, esses formatos aí. Até de cooperativa também a gente tem contatos aqui pra eles. E aí a gente meio que facilitou a vida da mãe na hora de fazer essa conferência de dados, mas é muito importante fazer a conferência de dados, porque a gente receber aquelas informações ali de locação, a gente não sabe se são verídicas. Muitas vezes a gente não consegue fazer a conferência daquele RG, daquele CPF, daquele endereço, se ele é real, tá? Então, trazendo alguns desses dados, consegue fazer um checkzinho ali se tá correto e a gente se respalda, porque na hora de colocar aquele contrato na ação, na justiça e reaver uma peça, por exemplo, a gente tem que saber se aquelas informações são reais para poder entrar em contato, né, para a parte judicial entrar em contato. Se for um endereço fake, por exemplo, um endereço que não existe, o que vai acontecer? Não vai achar aquela parte para poder ser acionada e muito provavelmente esse contrato não consegue ser acionado aí na justiça, né? Ser reavido aí na justiça. Então é muito importante isso. Mais uma coisa eu vou conversar com vocês, gente, pela minha experiência por aqui. Tô olhando aqui para baixo porque eu tô aqui com minha colinha, minhas anotações para trazer essas informações para vocês bem tranquilo. Na minha experiência, quem quer dar golpe vindo na loja, mostrando o contrato, mostrando o endereço, você entra na ação na justiça, faz
o envio, né, chega a notificação lá para a pessoa no endereço, na mão da pessoa, e protesta o nome da pessoa e no final não recebe nada. No final fica por isso mesmo. Então, assim, às vezes aquela mãe desesperada que esqueceu que ia ter um evento na escola e precisa daquela peça, que vem na correria, que ia assinar os documentos, e já assina, já paga, já leva a peça, mas não tem nenhum comprovante de residência, por exemplo, ela tem mais interesse em lhe devolver porque você ajudou ela. Ela é uma pessoa mais honesta, né, do que aquele que veio com tudo certinho, muito bem feitinho, e no final veio só com interesse de dar golpe. Aqui, na minha experiência por aqui, eu só levei um calote, né, nesse meu processo todo, só um de uma pessoa, mas que eu acionei a justiça de uma forma diferente. Eu tinha as informações dela, eu descobri que essa pessoa é da polícia, olha só, funcionária da polícia ainda fazendo isso. Então eu fui na corregedoria e eu fiz o protesto dela na corregedoria. Ela foi chamada e foi necessário me devolver, porque senão ela perdia, né, as ações dela no trabalho. Por isso que é bom ter pelo menos algumas informações, não ficar zero de informação de quem é aquela pessoa que você entregou a peça. Mas, no geral, só foi esse problema que eu tive. Acontece da mãe não entregar na data, porque teve algum problema de saúde, o filho adoeceu, às vezes tem atraso, mas normalmente essas mães esqueceu no carro do marido e era ela quem ia levar, ou a filha ficou com um acessório porque achou que era dela. Enfim, às vezes acontece esses pequenos extravios, esses desencontros, que consegue ser solucionado através de conversa e contato com aquela pessoa. Então, por isso, as informações precisam estar quanto mais, melhor, né, dentro do contrato ali, para você conseguir depois ter um feedback, ter um contato com essa pessoa. E que, claro, se vocês puderem ter um banco de dados dos seus clientes, é muito importante, porque nesse banco de dados vocês conseguem fazer depois um remarketing, mandar ali um cupom, mandar ali uma promoção, ou avisar, ó, tá chegando aí o São João, antecipe sua locação para não ficar sempre que a procura aqui tá uma loucura. Então você tem nesse banco de dados também, é muito legal. Algumas cláusulas que devem ter nesse contrato sobre extravio, se existe algum custo, demora da devolução, não entregar na data, se tem algum custo, se essa fantasia veio muito suja ou com alguma mancha difícil de sair, sujeira difícil de sair, e que foi necessário acionar uma outra lavanderia específica, e aí, óbvio, gera custos, esse custo será repassado para o cliente. Então, essas cláusulas aí também é muito importante ter. No seu contrato também deve ter a descrição de todas as peças e acessórios que tá indo nessa locação. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Porque na hora de você contestar, de você reclamar, olha, tá faltando uma meia calça aqui, ela estava descrita no contrato, tá bom? Então essas informações também não podem faltar. Em relação ao contrato, eu acredito que boa parte das cláusulas, da parte burocrática mesmo, deve ser desenvolvida por alguém específico, um advogado, contador. Tem muitos contadores também que tem modelos de contrato, mas que também deve ser ajustado à sua vivência, à sua experiência aí no seu ateliê, tá certo? No contrato também tem que ter o tempo de devolução, o tempo que fica alugado, normalmente um dia antes e um dia depois do evento. Número de acessórios, de peça, descrição, cor. Se você já tá alugando com um pequeno descosturadozinho ali, mas que não vai interferir no uso, já coloca ali, olha, tem um tal descosturado, para quando essa peça não voltar, você achar que foi o cliente quem fez e acabar tendo problemas ali. Então, todos os detalhes, todas essas informações é muito importante, já está no contrato de vocês, tá certo? Outra dica valiosa para vocês: se vocês têm pouco movimento aí no sistema, na locação de vocês, normalmente vem em horário agendado, é um ateliê que tá ainda começando, muito legal vocês utilizarem de sistema desde o começo, tanto para poder incluir todo o seu acervo com fotos. Muitos sistemas têm onde colocar foto, tem onde vocês colocarem as informações detalhadas da peça. Então, desde pequenininho, vocês já fazendo isso, quando o seu acervo vai crescendo, vai sendo automático a inclusão dele lá no sistema. Do que você fazer o contrato com uma empresa dessa sistema, eu aqui uso a Stock Now, adoro. E você usa lá no manual
na planilha do Excel, como eu fiz no meu começo. E aí, quando você dá com um tamanho grande de empresa, você tem que incluir uma por uma, dá um trabalhão. Então, não faça esse erro que eu cometi, tá? Já trabalhem com o sistema desde o começo. E normalmente o sistema já tem modelo de contrato lá pra vocês, onde você preenche os dados do seu cliente, automaticamente já gera o contrato e você só faz imprimir e já manda junto com sua peça tudo direitinho, já assina ali na hora. Mas dia lotado, dia com muito movimento na loja, que chega muita gente também numa vez só e são poucos atendentes, e você não tem vários computadores para gerar esses contratos, eu sugiro para vocês utilizarem um bom e velho papel e caneta. Tenha aí no seu ateliê, nos dias de muito movimento, contratos impressos, só com os espaçozinhos em branco para preencher manual, utilizando folhinha de carbono naquela pranchetazinha ali manual, para não perder tempo e não criar aquela inconveniência para o seu cliente. Depois você vai e joga lá no seu sistema, para você ter ali em relação ao banco de dados, guardar esse banco de dados de informação do seu cliente. Mas que naquela hora, naquele momento da correria, vale a pena sim utilizar o papelzinho e caneta com contrato manual para agilizar. Mas se você já tem acesso, por exemplo, o Stock Now, eu tenho acesso pelo celular, pelo computador e pelo tablet. Então eu consigo 3 pessoas ao mesmo tempo incluir os dados dos clientes no sistema. Então para mim eu não perco muito tempo, porque é só mandar para a impressora, imprimiu e tchau. Mas se por acaso eu tivesse com 4 clientes diferentes e só tem nós 3 atendendo, eu ia colocar alguém para preencher. Olha, vai preenchendo aí pra gente adiantar enquanto eu tô fazendo aqui os outros, e faria assim essa 4ª pessoa no manual, com certeza, para agilizar o dia dela. Lembrem-se, criar experiência no ateliê de vocês, de agilidade, facilidade, tudo muito prático, com muitas informações à mão, no WhatsApp, lá no Resposta Rápida, num catálogo até do próprio WhatsApp, ou ter o catálogo no Stock Now, que você consegue já ter lá, cria tipo um sitezinho lá dentro. Isso facilita muito e gera experiências maravilhosas para o cliente de vocês. Espero que tenha ajudado. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais longo, mas com informações do dia a dia, da vivência. Um cheiro, até a próxima!